Olá, espero que você esteja bem com saúde. Eu sou Priscila Prestes. O meu sinal é um P com um sorriso, que é a minha marca. Eu tenho cabelos castanhos, olhos castanhos também, cabelo liso, abaixo do ombro. Está comigo aqui o Elton, professor Elton. Nós queremos receber vocês no nosso café da UC. Tá na mídia, tá no mundo. Nós desejamos a vocês uma ótima formação. E é com você. Tudo bem, Elton? Tudo ótimo, Priscila. Olá, professores. É um prazer estar com vocês. Hoje eu estou fazendo a minha estreia. Peço já desculpas, caso aconteça algum deslize da minha parte. Como eu falei, meu nome é Elton. O meu sinal é esse aqui. Estou usando um tênis vermelho, uma calça preta, uma camisa vinho roxa. Bom, tenho aí bastante tatuagem, um bigode, uma barbinha e meu cabelo é espetado e sou desprovido de beleza, tá bom? Bom, não é, não. Bondade sua, vamos lá. O nosso papo está um pouco descontraído, a gente já está no nosso cafezinho, mas a pauta ela é meio extensa. Então já vamos começar falando do percurso formativo, Ele começa aí com os objetivos, vai para o diário de bordo. Para começo de papo, sensibilização, vídeo ONU Brasil, Eleanor Roosevelt e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, entendendo a diversidade, temas contemporâneos transversais, ODS, agência aí de 2030, agenda, perdão. Por que falar de diversidade? De olho no quadro integrador, representatividade, importa, sugestão, plano de aula, combate ao discurso de ódio, metodologias em destaque, mesa redonda e workshop. Aprendizagem baseada em problemas, mão na massa, desdobramento, avaliação da formação, referências e encerramento. Tá. Falando já dos objetivos, hoje a gente tem como objetivo compreender a dinâmica das atividades 3 dos componentes da unidade curricular 1, está na mídia, está no mundo, refletindo sobre os conceitos integradores no campo jornalístico-midiático e também compreender o panorama das atividades 3, destacando aí o uso das metodologias ativas. Bom, agora a gente vai deixar aí um minutinho para vocês separarem o seu diário de bordo, prepararem sua caneta, seu lápis e rolando! Maravilha, professores, voltamos aí, tá? Então, para começo de conversa, hoje a nossa reunião vai ser muito pautada aí em falar sobre a diversidade, e respeitar as diferenças significa também integrá-las em todas as formas de vivências e produções humanas, E ao longo da história, a gente sabe que até pelas guerras que a gente teve, muitos dos direitos humanos eles foram bastante, eles foram no mínimo negligenciados. E aí, a respeito disso,
começou-se a ter um movimento, um dos primeiros que foram pensados nisso, que foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E uma das pessoas muito importantes em todo esse processo foi Eleanor Roosevelt, né? Que na época era a primeira-dama norte-americana. E aí no próximo slide, eu vou pedir para o diretor já colocar, a gente tem um vídeo aí contando um pouquinho dessa história, tá? Então vamos lá? Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. After the Second World War and the Great Economic Depression, there was a spirit to think, what can we do to ensure that this kind of situations will never happen again. Because of her travels during the war in England, during the Blitz in the Pacific, while the Pacific is being bombed, her connection to the people of the world is so complete. After FDR dies, there are many efforts to get Eleanor Roosevelt to run for the Senate, and there's even some thought that maybe she should run for vice president. The one position she is excited about, that she accepts, is when Harry Truman offers her a membership in the delegation, the U.S. delegation, to the United Nations. It was such an opportunity to build a movement for peace and for human rights. She was very aware of being almost ostracized by the men, not part of their conversations, and the irony is when she is asked to go into the committee that writes the Universal Declaration of Human Rights, they think that's going to be a social committee of no interest, but it then becomes one of the most important committees. Eleanor Roosevelt, being a woman who was very strong with democratic ideas, and she was really key on the draft of the Declaration of Human Rights. I now open the meeting of the drafting committee of the Commission on Human Rights. One other person that was such a big influence on Eleanor Roosevelt was India's Hansa Mehta. For the Universal Declaration of Human Rights, it was Hansa Mehta who said, "Excuse me, Mrs. Roosevelt, if you say all men are created free and equal, around the world it will be all men, women not included." And so the words were changed to all human beings. That small change has had a tremendous impact. Women will be included everywhere. All human beings, men and women and children, have these rights. It says that these rights of the people are not because you are from some geographical region, because you have from some culture or some religion. It's just because we are human beings, just because we exist, that we are entitled to those rights. The real change which must give to people throughout the world their human rights must come about in the hearts of people. Their ability to work together, to negotiate across all their differences, is really what made the creation of the Universal Declaration of Human Rights possible. It is a declaration of basic principles of human rights and freedoms, and to serve as a common standard of achievement for all peoples of all nations. And it's particularly fitting that here tonight, the person who's been the leader in this movement, assisted though she has been by many others. I refer, of course, to Mrs. Roosevelt, the delegate of the United States.
It's one of the most significant moments in world history. The Universal Declaration of Human Rights is the beacon for the future. We will ensure that this Universal Declaration will be the light that shines and will guide how we relate to each other. If we observe these rights for ourselves and for others, I think we will find that it is easier in the world to build peace. Vamos agora para a nossa sensibilização do dia. 1 minuto, por favor. Nós queremos que você registre aí no seu diário de bordo as suas impressões sobre este vídeo que você acabou de assistir. Neste vídeo nós vimos como Leonor Roosevelt passou por desafios com a própria equipe, os membros da sua delegação. E é interessante isso que em relação à questão dos direitos humanos, porque eles estavam exatamente debatendo essas questões. Isso se torna até mesmo irônico. Mas esse foi, na verdade, um ponto de partida que nos deixou muitos avanços, nos trouxe muitos avanços, que foi a própria Declaração Universal da Diversidade Cultural, promulgada em 2001. E permitiu, assim, que as sociedades, pode até deixar na tela, que as sociedades contemporâneas se tornassem, a partir disso, essa tela mesmo, elas fossem multiculturais, multiétnicas, polissêmicas, a partir do momento em que a pluralidade das vozes possibilitam a divulgação, a preservação e também a difusão dessa diversidade cultural, que é fonte constante de inovação e criatividade. Na outra tela, pode deixar aí pra gente uma citação de Santos. Para Santos, ele pede que nós façamos o quê? Que nós lutemos pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem e que nós lutemos pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Nesse mesmo ponto, nessa mesma linha, nós temos também o filósofo e sociólogo francês Edgar Morin, que diz que a grande fronteira da contemporaneidade é exatamente a compreensão da relação entre a diversidade e a unidade. Segundo ele, a diversidade é a manifestação da unidade, já que os seres humanos têm as suas diversidades específicas, a etnia, a idade, nacionalidade, e a cultura da mesma forma. Tem essas suas diversas facetas. Então, nenhuma cultura é igual à outra. Pode passar. Nesse sentido também nós temos, aí pode ficar na tela, os temas contemporâneos transversais, desculpe. Aí nós percebemos que as sociedades, elas vêm lutando por uma educação
que valorize e respeite essas diversidades. E o nosso currículo não é diferente. Ele tem trabalhado esses temas já em algumas áreas e também se expandiu em 2017 e 2018 também para toda a educação básica através da BNCC. E nós destacamos aí 2 pontos deles, que são o multiculturalismo e a cidadania e civismo. No caso do multiculturalismo, nós temos principalmente a diversidade cultural e também a educação para a valorização desse multiculturalismo. E na cidadania e civismo, nós temos principalmente, claro, entre esses outros temas, nós temos a educação em direitos humanos e também os direitos da criança e do adolescente. Pode passar, por favor. E nessa visão aí também, já ainda com um olhar global, nós queremos lembrar que em 2015, os países membros da ONU, os 193 países da ONU, de forma unânime, eles votaram para que se fizesse um plano de ação de 15 anos para promover para as sociedades, promover de forma consciente, visando que as sociedades sejam pacíficas, justas e inclusivas. E além desses todos temas, nós temos aí 3 temas em destaque, o 4, o 5 e o 10, mas são 17 ODSs. E a esses objetivos nós damos o nome de Agenda 2030, porque é em 2030 que nós pretendemos que esses objetivos sejam alcançados. E eles são indissociáveis, de forma integrada, eles coexistem de forma interdependente sempre. Aí nós vamos dar um destaque maior nessas 4, 5 e 10, por um olhar mais apurado aí que o Elton vai trazer para a gente. Exatamente, né? A gente selecionou esses 3 pontos, esses 3 objetivos, que estão ligados diretamente com a nossa pauta de hoje. O primeiro deles faz referência aí à educação, né? Que é assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, garantindo acesso à educação em todos os níveis de diversidade cultural. O objetivo 5 já vem aí numa toada de alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas, para fazer um resumo desse objetivo. Já o 10 está ligado a reduzir a desigualdade social, né? E uma proteção social, migratória, fiscal e salarial para as pessoas. Então, são metas dessa Agenda 2030. Passando aí para a continuação da nossa pauta, a gente já entra no quadro integrador. Já fica essa pergunta: por que falar da diversidade, né? É uma pergunta que fica, não vou responder ela inicialmente, mas a gente, olhando para esse quadro das unidades curriculares, a gente já vê um elo de ligação aí, ligado a mídias, óbvio, né, que é o que trata todo esse aprofundamento. Então, no primeiro, a gente percebe uma discussão muito ligada, né, à questão midiática. Já no segundo, eles identificam aí tudo que permeia a cultura digital. O terceiro, sobre a mesa redonda, essa estratégia também muito utilizada pela mídia convencional, principalmente esportiva. E a quarta, as ações publicitárias, né? E sempre ligada à representatividade. E aí, passando para o próximo quadro, vocês vão ter aí um minutinho para analisar esse quadro todo, e dentro das ações pedagógicas que vocês observam, que converge aí, pensar nessa questão do trabalho ligado à diversidade. Então, vamos lá?
Após a sua análise, você deve ter percebido realmente, então, essa integração dos componentes. E aí, na próxima tela, você pode observar isso. Há um exemplo colocado, abordagem integrada com os demais componentes deste aprofundamento, tratando a questão da representatividade nas mídias. Depois, o próximo box, ainda de olho na integração, nós temos no componente, especificamente no componente de laboratório de produção jornalística, as questões voltadas à temática de representatividade de diferentes grupos sociais e culturas nas mídias. Então, no próximo, nós podemos continuar ainda no laboratório. Novamente, nesse box nós temos questões, a reflexão sobre a representação versus a representatividade. Pode passar. E pensando nisso, nós trazemos aí um sentido que está colocado no próprio dicionário de representatividade. Pode deixar na tela, que é a qualidade de alguém, o partido, o grupo ou até mesmo o sindicato, cujo embasamento na população faz que ela possa exprimir-se verdadeiramente em seu nome. Ou seja, assim a representatividade significa ser visto, ser ouvido, ser lembrado. E aí nos ocorre, pode vir para mim agora, nos ocorre a seguinte pergunta: quantas pessoas indígenas ou pessoas com deficiência, entre outras minorias, fazem parte, são protagonistas de séries e filmes? Essa pergunta, quando foi feita há anos, ela passou a fazer com que as pessoas mudassem mais de postura. Embora ainda nós tenhamos um caminho muito longo para caminhar. Então, nós começamos apenas. Um exemplo de que nós precisamos melhorar ainda é a própria participação feminina na política. E para isso, nós queremos então chamar o nosso próximo vídeo, que é da As Menina, para nós vermos um pouquinho e falarmos sobre a representatividade política. Por que isso importa? O Brasil é uma democracia representativa, o que quer dizer que a gente escolhe através do voto os nossos representantes para o governo. E como o Brasil é enorme e diverso, existem muitas populações diferentes com necessidades e interesses diferentes, que deveriam estar representadas no poder. Mas olha só, enquanto 29% da população brasileira são mulheres negras, elas estão muito subrepresentadas na política. E nem vamos falar do Executivo Nacional, né? Mas por que essa representatividade é importante? Quanto mais gente diferente entre si discutindo as políticas públicas, melhores vão ser as soluções que o país vai encontrar. Mas o que a gente tem hoje é uma maioria de homens brancos legislando sobre a vida de todo mundo. Sobre realidades que eles não vivem, como racismo, machismo e pobreza. Não é à toa que quase 30% dos projetos criados pelos homens em 2019 são desfavoráveis para os direitos das mulheres. Enquanto as mulheres foram responsáveis por quase 70% dos projetos pensando um aumento da representatividade feminina na política, raça não foi nem lembrada nas propostas. E tem mais, mulheres negras propõem mais políticas que no geral beneficiam a sociedade como um todo. Esse ano, os temas que elas mais trabalharam foram economia, saúde, trabalho, educação e violência. Falar em mais representatividade para mulheres, negros e outros grupos que hoje não estão no poder não é falar só em políticas mais justas para eles, mas em uma política mais justa para toda a sociedade. Como diz Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Quanta contribuição nós temos aí nesse vídeo para o nosso próprio planejamento da aula. Então, nós colocamos aí para vocês, pode deixar em tela, nós temos aí uma sugestão para vocês entrarem neste site e baixarem esse plano de aula. Essa sugestão é para que vocês possam incorporar as atividades 3 dos nossos componentes.
Bom, volta aqui para mim, diretor, por favor. Estava aqui quase comendo minha bolachinha pedagógica. Bom, agora a gente vai falar com vocês, professores, sobre a questão ligada à mídia também, né? Que hoje se propaga muito o discurso de ódio nas redes sociais, fake news, informações maldosas, desrespeitosas, e tudo isso faz parte desse conceito. No próximo slide a gente vai começar a ver, a partir de agora, um vídeo que trata também sobre essa temática, tá bom? Vamos lá? Rodou. Discurso de ódio é a emissão de uma mensagem, na forma de desenho ou palavras, que ofenda ou discrimine um grupo. Esse discurso incita o ódio ou preconceito a um grupo específico de pessoas, que se reúnem devido à cor, raça, classe, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou deficiência. A liberdade de expressão é um princípio fundamental, previsto na Constituição Federal de 1988. A linha tênue entre discurso de ódio e liberdade de expressão gera questionamentos na área jurídica. Em regra, deve-se preservar a liberdade de expressão, né? Ele é um direito preferente, um direito que deve ser respeitado. No entanto, quando esse direito é abusivo, quando esse direito ultrapassa, né, aquele exercício legítimo e tem a finalidade de atingir determinados grupos, no caso do discurso de ódio, desqualificando, discriminando, gerando preconceito, incitando a violência, ele deixa de ser o exercício da liberdade de expressão, ele deixa de ser abrigado pela legislação e passa a configurar, então, o que nós temos tratado como discurso de ódio. O Brasil não possui leis para discurso de ódio, mas a nossa Constituição prevê o princípio da igualdade e da não discriminação. O que também está previsto na Constituição é a dignidade da pessoa humana. Portanto, discursos que aferem devem ser retirados dos meios de comunicação. As redes sociais amplificam o poder de comunicação dos brasileiros, além de facilitarem a propagação de discursos. Em outubro do ano passado, pessoas que frequentaram a primeira edição da festa Mandelão foram vítimas de discurso de ódio após a publicação das fotos no evento do Facebook. Em Santa Maria eu vim pra cá em 2016 e a partir desse ano eu entrei no Bambata, que é uma rádio, um programa de rádio lá da universidade, e nós começamos a produzir alguns eventos, batalha de rima, alguns shows, produções de festas também. Desde o começo o intuito foi ser uma festa pra galera da periferia, um pessoal mais periférico, até porque não tem muito na cidade, eu não vejo muito, até nos lugares que eu frequento, ter uma grande quantidade dessas pessoas frequentando as festas, as casas de show de Santa Maria. Aí em outubro, foi início de outubro, rolou a festa aqui no Comercial, até aqui na praça, na Saldanha. E rolou super bem, assim, acho que deu mais ou menos umas 1000 pessoas para mais, talvez. Caso seja testemunha ou vítima de um comentário ofensivo, você sabe a forma correta de denunciá-lo? Aquela pessoa que é alvo de um discurso de ódio, ela deve fazer primeiro a comprovação disso, ou seja, fazer o print dessas informações, dessas páginas, dessas publicações. O mais interessante é que, se possível, ela tivesse também o endereço eletrônico, se isso foi na internet, né? Porque muitas vezes esses discursos têm se propagado por meio das tecnologias da informação e da comunicação, então constituir uma prova disso, né? Se dirigir a uma delegacia de polícia, a competência para tratar dessas questões que envolvem tratados internacionais que o Brasil é signatário é da Polícia Federal, então toda a situação que envolve, né, esse tipo de questão, então se dirigir ao órgão competente, fazer o registro da ocorrência para que comece a investigação e a partir daí o Ministério Público então recebendo esses documentos e esse boletim de ocorrência né, e esse relatório, né, que é feito pelo órgão competente, encaminhado ao Ministério Público, ele então oferecerá a denúncia, se for o caso, né, dando início então a um processo penal para responder por este crime. O Facebook criou uma ferramenta para que seus usuários possam alertar a empresa sobre a disseminação de ódio.
Ao lado de cada comentário existe a opção ocultar ou denunciar. Entre as opções de marcação, você pode selecionar discurso de ódio. Assim, o Facebook recebe a denúncia e pode sugerir a ocultação do post, denúncia do comentário ou o bloqueio. Fora das redes sociais, existe a SaferNet, uma organização não governamental que reúne professores, pesquisadores, bacharéis em direito e cientistas da computação, com o objetivo de defender e promover os direitos humanos na internet. A ONG trabalha em parceria com o Ministério Público Federal. Oferece serviço anônimo de recebimento, processamento, encaminhamento e acompanhamento de denúncias sobre violação dos direitos humanos praticados na internet. Como a organização da festa se sentiu obrigado em fazer essa ocorrência, até para não deixar barato, porque se acontecer alguma coisa, se algo for realmente, se a justiça for feita, pelo menos não deixamos passar essa oportunidade. E um desafio é como tratar essas temáticas a fim de construir com os estudantes conhecimento coletivo e também um diálogo que seja ético e respeitoso. Então aí nós colocamos, pode colocar em tela, isso, mesa redonda e Word Café. Então nós falaremos um pouquinho sobre eles. Próxima tela, por favor. No componente jornalismo e inclusão nos esportes, nós temos na parte de sistematização a indicação da mesa redonda, de nós usarmos a mesa redonda. Aí no caso, podemos propor algumas perguntas como: por que algumas modalidades são mais divulgadas que outras? Entre outras aí que vocês têm. Na próxima tela, no laboratório de produção jornalística, nós temos também, aí nós temos a Word Café, que colocamos aí em destaque a pergunta norteadora: qual a diferença entre representação e representatividade? E outras, no decorrer também da atividade, que seria: ter maior representatividade garante direitos? E aí, conosco, o Elton. Elton, vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre essas metodologias. Vamos lá rapidinho, volta para mim, diretor. Obrigado. Bom, a gente começa falando da mesa redonda, é isso, né? Na minha sequência aqui está um pouquinho diferente, mas vamos lá. Mesa redonda. É muito comum nos programas esportivos, né? A gente vê uma série de comentaristas lá debatendo sobre um tema, então a gente pode atrelar isso até ao esporte, que é o componente curricular da educação física ali naquele momento. Os alunos já estão habituados a isso e, como característica, a gente pode perceber que é um papo mais descontraído, tem um mediador tem ali um roteiro para ser tratado, porém, está todo mundo ali em pés de igualdade, né? É uma configuração horizontal, ninguém é mais que ninguém de forma hierárquica naquele momento, né? Então, o que a gente pode pincelar, e eles gostam, assim, eles vão curtir simular isso, porque é do cotidiano deles, né? Já o Word Café, a gente iniciou, né? Se puder colocar até de forma geral aqui, a gente iniciou, pode ser que vocês tenham, né, poxa, o que está acontecendo? Isso lá, bolachinha pedagógica, café, eu estou tomando água aqui, né, enfim. Porque realmente é uma temática aí principal que a gente veio abordar hoje, né. Então, Word Coffee, para alguns professores de língua inglesa aí, a gente tem, como se eu atrelei, né, o esporte lá, a mesa redonda, e se a gente for ver na mídia, a gente encontra aí o talk show, que tem essa configuração, são perguntas principais, assim, perguntas que vão fazer com quem está recebendo isso, reflita um pouco, né, até de forma interna. Isso acontece, a profundidade dessa pergunta, ela precisa ser pensada, né? A gente tem aí algumas possibilidades de construir, né, juntos, de forma descontraída, um compromisso mais ativo com relação a isso, né? Um diálogo colaborativo também. Então, é uma metodologia muito interessante que a gente pode, inclusive, adaptar na escola. Os alunos, eu acho que vão gostar, de repente fazer um piquenique, talvez,
algo do tipo, mas que você amarre, eu tenho uma central, não fuja disso, para não virar também, né, uma coisa ali sem sentido. Então, próximo slide, diretor, por gentileza, já pode permanecer nele. Isso, mais um, por favor. Então, a gente tem aí no central aí o Word Café e algumas das competências que a gente pode ir trabalhando, né? Inteligência coletiva, espaço receptivo, de uma forma mais acolhedora, né? Perguntas relevantes tem que ser, assim, a toada tem que ser com perguntas bem relevantes a todos, esperando a contribuição, né? Perspectivas diversificadas, que é o que a gente espera sempre, né? Insights e descobertas. Bom, próximo slide. E, como eu falei, as perguntas, elas têm que ser chaves, assim. Precisa ter uma pesquisa sobre isso e o professor tem que estar muito bem alicerçado com relação a esse momento que os alunos vão viver ali, né? Exatamente. Então, agora nós vamos para o Mão na Massa. Nós convidamos você, professor, para criar um mural digital através do Padlet. Então, você acessa o padlet.com e você irá lá montar um mural em conjunto com os outros componentes. A proposta é desenvolver um mural coletivo dessa nossa UC, para que vocês possam debater e registrar possíveis integrações a serem realizadas aí entre os componentes e também adaptações que podem e que são necessárias, por exemplo, para pessoas com deficiência ou também características específicas conforme a localidade, a escola em que você está. Aí nós chegamos então ao fim da nossa formação. Foi um momento que nós trouxemos alguns subsídios para você, para que você possa planejar esse momento e também essas duas estratégias e metodologias ativas para que você possa tornar esse momento bastante rico. E nós pedimos, pode colocar em tela, que você avalie a nossa formação, pensando o quão mais forte ou capaz você está de fazer esse seu planejamento da atividade 3. E nós esperamos que nós tenhamos realmente contribuído para isso. Pode deixar, então, uns 30 segundos aí para que os professores façam a avaliação, por favor. Pode colocar em tela, por favor, as nossas referências, as referências que nós usamos aqui. Depois você pode pegar todo esse material PPT no repositório. Pode voltar a tela aqui para nós, por favor. Nós temos aqui, nós desejamos então, vamos lá, olha aqui, Elton. Desejamos a você então um ótimo momento de planejamento com os seus pares. Tudo de bom. Eu me despeço, Elton também. Adeus. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo aí. Muito obrigada. Pode colocar a tela dos bichinhos dando tchau.